Que a paz de Deus esteja presente. Eu sou Yolanda, da Associação Espírita Lauro Machado, e estou aqui hoje para mais uma das nossas palestras. A palestra de hoje será do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intuído pelo seu mentor Emmanuel. E nós vamos estar falando da lição número 6 do livro Vinha de Luz, que se intitula como Multidões. Então, nós já devemos pensar que nós, como habitantes da Terra, fazemos parte de uma grande multidão e que nós temos responsabilidades para com essa multidão. Aqui nós temos o primeiro texto que diz assim: tenho compaixão da multidão. Quem falou? Jesus. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 2. Esse trecho, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães, onde havia uma grande multidão que seguiam Jesus. E esta multidão caminhava pelo deserto, seguindo Jesus. Eles estavam 3 dias já, como diz a história, sem comer e com muitas dificuldades. Então Jesus disse aos apóstolos, disse aos discípulos, aos seus discípulos, como que eles podiam alimentar essa multidão. E os discípulos disseram: Senhor, aqui é meio difícil, porque nós estamos no meio do deserto, onde que vamos achar alimento, um tipo de pão para essas pessoas? E eram mais de 4.000 pessoas. Era muita gente mesmo. E todas aquelas pessoas tinham vindo de longe. Jesus, na sua bondade infinita, não ia deixar que aquelas pessoas se fossem fracas e que iriam até morrer no meio do caminho, de tanta fome, de tanta necessidade. Então perguntou aos discípulos novamente o que eles tinham. E eles tinham 7 pães. E também tinham alguns peixes. No que Jesus recolheu esses pães e esses peixes, deu graças e pediu para que seus discípulos sentassem todas as pessoas e começassem a servi-los. E assim foi feito. E serviram a todos. E no final, que todos haviam se alimentado, sobraram 7 cestos de pães. Então Jesus dispensou aquela multidão e foi para um outro destino. Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão. Neste momento que Jesus faz esse ato maravilhoso, ele nos mostra a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos de caminhada. O que nós vamos fazer? Vamos deixar aqueles nossos irmãos
que nos procuram, que a gente encontra pelas ruas, vamos deixar eles morrer de fome, de necessidades? Até mesmo os animais que a gente encontra, a gente vai deixar com fome, vai deixar ali ferido, vai deixar ali com sede, ou nós vamos auxiliar? As pessoas podem dizer assim, mas eu não sou Jesus, né? Eu não vou multiplicar os pães, mas nós podemos fazer a nossa parte com um pouquinho que a gente tem. Isso tem muito valor perante Deus. E esse alimento que Jesus oferecia a todas essas pessoas que o procuravam era o pão do corpo e também da alma. As suas palavras alimentavam a alma aflita e solitária, sofrida daquelas pessoas que procuravam. Ele nos ensina, por esse pelas suas ações nesse momento, que podemos também fazer a nossa parte. E muitas vezes nós não temos multidões. O primeiro a ser seguido, né, a ter seguidores, e não era na rede social nem nada, Jesus. E ele era seguido por muitas pessoas. Então, nós, muitas vezes, não somos seguidos por nenhuma multidão. Mas é o que a nossa condição nos permite. Você conseguiria tratar com essa grande multidão? Quantas pessoas você consegue auxiliar? Então, se nós temos uma pessoa, né? Vamos supor que seja uma família ou uma pessoa só que a gente possa auxiliar, já estamos fazendo praticamente o que Jesus fazia, só que ele, na sua elevação em grande quantidade e nós em pequena. Nós temos que fazer o que é possível para nós. E seja qual for o número de pessoas que possamos auxiliar, que seja feito com bondade, com todo o nosso carinho, simpatia, doando com amor e alegria. Porque não adianta você querer auxiliar e falar, eu tô fazendo porque depois eu vou receber isso. Não. Vamos fazer com amor, como se fosse para um dos nossos filhos, nós que somos mães, né? Vamos fazer como se fosse para um dos nossos familiares. Vamos fazer como se fosse para o nosso melhor amigo. Vamos fazer sabendo que nós estamos fazendo para Jesus. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: tudo o que fizerdes a um desses mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Então, nós estamos fazendo para Jesus. Temos que fazer com todo o amor e dedicação. Agradecendo sempre a oportunidade que Deus nos oferece de limparmos nosso coração e fazer evoluir a nossa alma. É isso. Fazendo para o nosso semelhante, estamos ajudando a nós mesmos. Muitos trechos bíblicos e evangélicos vão mostrar as diversas passagens de Jesus ao lado de grandes multidões. Seja na passagem onde um paralítico lhe é trazido
passando pelo telhado, pois não era possível aproximar do Mestre Jesus, devido ao grande número de pessoas que estavam à sua volta. Então, nesse trecho também, que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver então que o paralítico foi, pelos seus amigos, colocado pelo telhado desta casa onde Jesus estava, e a cama desceu bem próximo, o leito, onde esse homem estava, foi colocado bem próximo de Jesus, onde ele pôde ser assistido. Na passagem também da mulher hemorrágica, onde mesmo nem Jesus, a princípio, havia notado quem havia lhe tocado. Ele sentiu que saiu alguma coisa boa em benefício dessa pessoa, mas ele perguntou aos discípulos quem era que havia tocado. Mas era tão grande o número de pessoas que acotovelavam que foi difícil identificar quem era a pessoa que tinha tocado nas vestes de Jesus. Outra passagem é quando Zaqueu tentava ver Jesus. Ele estava em meio a uma multidão, sendo que Zaqueu teve que subir em um sicômoro, um tipo de árvore, um tronco, porque Zaqueu, segundo conta, tinha uma estatura baixa e devido àquela multidão, ele não conseguia nem ver Jesus. Então, para ele conseguir isso, ele subiu nesse sicômoro. Jesus é sempre citado acompanhado de grande número de pessoas que o seguiam. Não eram só os discípulos, não. Haviam também os curiosos, aqueles que iam para espiar Jesus, ver o que ele fazia e como ele fazia. Então, ainda tinha essas pessoas. Haviam também, na sua maioria, os enfermos do corpo e da alma, em busca da cura, em busca do alívio, em busca das bênçãos que Jesus emanava através da sua aura, através da sua fala, do seu olhar. Então, muitas pessoas enfermas, das mais enfermas, porque todos nós possuímos aí uma enfermidadezinha, seja física ou espiritual. Então, aqueles mais doentes, E poucos eram os que buscavam a iluminação através do conhecimento para a prática dos ensinos de Jesus. Então, eram poucas as pessoas, aquelas que iam seguir Jesus para aprender, para praticar, tendo ele como um exemplo no seu dia a dia, na sua vida. As pessoas que compõem os habitantes da Terra são formados por uma enorme multidão. Então, são essa multidão que nós fazemos parte, cada um em seu nível de evolução. Às vezes, formamos grandes grupos ou pequenos. Outras vezes, queremos nos afastar de alguns desses grupos. Esse afastar é para, através da prática do bem, vencer as nossas próprias mazelas. Então, às vezes nós queremos refletir, queremos nos afastar um pouco para poder colocar a nossa vida em ordem,
todos estão evoluindo, marchando para Deus, tá? E no livro Vinha de Luz, nesse texto, ele também nos diz que quanto mais conhecimento temos, mais sabemos das responsabilidades conosco e com o próximo. Temos que auxiliar no que nos é possível. Se é possível auxiliar, vamos auxiliar. Muitas vezes buscamos tirar proveito próprio, onde deveríamos ajudar. Aí as pessoas, nossa, mas eu não faço isso. Então, vamos dar uma olhadinha aí, vamos fazer uma reflexão sobre os nossos atos, humilhando e aumentando ainda mais o sofrimento daqueles nossos irmãos que já estão em grande necessidade. Vemos por aí então quantos desvios. Esse aí vai entrar um pouco no campo da política, uma coisa que eu não gosto de ficar discutindo. Cada um tem a sua opinião, né? Então vemos por aí quantos desvios de dinheiro, de bens materiais, de alimentos e principalmente de oportunidades. Essas oportunidades deveriam ser encaminhadas para aqueles nossos irmãos que mais precisam, para que eles tenham dignidade para receber o seu pão de cada dia, para pagar as suas contas, suprir todas as necessidades materiais, né? Principalmente. Em muitas situações, teremos poucos amigos e muitos adversários. Isso aí também é comum, né? Nós temos amigos de verdade, poucos, e adversários, as legiões, como diz aqui nesse livro. Quem não nos abandona e que podemos contar sempre com o Mestre Jesus. Ele estará sempre multiplicando as nossas oportunidades de servir e aprender e de amar. Sigamos então o exemplo do Cristo, fazendo sempre o bem todas as vezes que nos for possível. Vamos ter sempre fé em Deus, coragem, pois não seremos isentos de nossas provas em tempo algum. Mesmo assim, temos que seguir em frente, auxiliando e nos auxiliando, revestindo nossa alma de caridade, que é o amor sublime que Jesus nos ensinou. Vamos então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, mais esta palestra, agradecendo essa oportunidade de aprender um pouquinho mais e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.